Hoje a gente vai falar sobre tipos de açúcar, as diferenças entre eles e se existe algum açúcar que pode ser consumido assim à vontade. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre tipos de açúcar. Mas antes de eu começar sobre o conteúdo do nosso vídeo, queria que você lembrasse, se você ainda não está inscrito, de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Antes da gente falar sobre tipos de açúcar, eu quero trazer para vocês aqui um conceito que vai ajudar e muito vocês a escolherem os tipos de alimentos, que é o conceito sobre processamento. Quando a gente tem um alimento que ele foi processado, ele pode ser ultraprocessado ou minimamente processado. Isso vai depender do quão longe ele está do alimento in natura que ele veio. Então, vamos usar esse conceito para a gente falar sobre os tipos de açúcar. Então, da onde vem o açúcar, afinal? Da cana-de-açúcar, certo? Então, vamos pegar o açúcar que é mais próximo da cana-de-açúcar, seria o melado, né? Então, o melado, ele é o alimento mais próximo possível da cana-de-açúcar que a gente pode usar para adoçar, por exemplo, algumas preparações, ou a gente pode usar com alguma fruta, enfim. Depois do melado, a gente vai ter o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, então, depois do melado, é o açúcar mais próximo da cana-de-açúcar. Isso não quer dizer que ele é um açúcar que pode ser consumido à vontade. Afinal de contas, o açúcar mascavo tem um índice glicêmico alto, a gente já falou aqui sobre índice glicêmico, então ele tem um poder de aumentar muito rápido o açúcar no nosso sangue, o que pode dificultar, por exemplo, processos de emagrecimento. Depois do açúcar mascavo, a gente tem o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é um açúcar que tem um poder adoçante maior, por exemplo, do que o açúcar mascavo. Ele não tem um sabor residual tão próximo da cana e ele é um açúcar minimamente processado. Depois do açúcar demerara, a gente vai ter o açúcar cristal. O açúcar cristal já perdeu muito das vitaminas e dos minerais presentes no açúcar. Mas lembrem, o açúcar, mesmo o mascavo, não é um alimento fonte de vitaminas e minerais, mas ele contém vitaminas e minerais, diferente, por exemplo, do açúcar cristal, que já não vai mais ter aí vitaminas e minerais por conta desse processamento que ele sofreu. Depois do açúcar cristal, a gente tem o açúcar refinado, o açúcar branco, né? Mais conhecido como açúcar de mesa. Esse é o açúcar que tem um poder muito alto de aumentar o açúcar no nosso sangue, não tem mais vitaminas, minerais nem fibras, ele tem apenas sacarose, que é o açúcar mesmo puro. Então esse é o açúcar que a gente acaba não tendo muito benefício em consumir e, dependendo do indivíduo ou do objetivo, o ideal é que a gente não opte por esse tipo de açúcar também, pensando em saúde. A gente já falou aqui no canal também sobre vício de alimento. Então, o açúcar, ele não é um alimento que vicia, mas ele gera, sim, um prazer muito grande quando ele é consumido. Se você não viu esse vídeo, não perde, que é um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente me pergunta também. Eu trouxe aqui para vocês também um outro açúcar que não é derivado da cana, que é o açúcar de coco. Justamente porque é um açúcar que, vindo do coco, não tem um índice glicêmico alto, ele tem um índice glicêmico baixo. Então, pessoas que estão fazendo dieta de emagrecimento, ou diabéticos, ou pessoas que têm esse cuidado maior aí com o índice glicêmico dos alimentos, podem optar pelo açúcar de coco. E assim, de novo, né? Nada à vontade, mas assim, é uma opção para quando eu quero produzir alguma preparação ou utilizar alguma preparação mais doce no meu dia a dia, eu posso optar pelo açúcar de coco. Mas cuidado com o bolso, porque o açúcar de coco acaba encarecendo um pouquinho aí o rolê. Podemos dizer assim que no bolso o açúcar de coco é salgado, porém a gente não vai usar para tudo, né? Então ele acaba rendendo bastante e vale a pena aí como uma opção para não estar elevando tanto o índice glicêmico da sua refeição.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conta aqui pra mim nos comentários que açúcar você usa, se já tinha ouvido falar sobre essa classificação do processamento. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.